Pronto, tá gravando. Vamos lá. Eu falei na aula passada que a gente ia ficar se encontrando sempre no AB, certo? E até falei que assim, melhor a gente poderia ter uma aula no AB e no CD. Caso alguém quisesse ter uma aula no CD, podia ser, certo? Toda semana, né? Isso, você ficou claro na aula passada que era toda semana, porque eu vi no grupo que alguém mandou o link. Aí eu fiquei pensando, será que eles não esperavam que a gente ia ter aula, tá entendendo? Então eu queria saber se ficou claro, né? Se não ficou, espero que fique agora, que assim, vai ser toda semana essa nossa aula agora, certo? Nesse horário, no AB, inclusive no CD, caso alguém queira, né? Eu sempre vou estar aqui no CD. Na semana passada não entrou ninguém. Essa semana eu acredito que não vai entrar ninguém também, mas de qualquer forma eu fico aqui esperando, caso alguém queira ter uma aula do CD, certo? E aí, na semana passada, a gente viu a parte de movimento uniformemente variado. Foi o último conteúdo que a gente viu, né? E eu revisei para gente eu passar a lista, né? Na verdade, o último trabalho que eu tinha passado já era isso. Não sei se vocês têm ou não têm. De qualquer forma, se não tiver, não tem problema, que eu vou passar de novo para vocês, certo? E aí hoje a gente vai ver o último conteúdo dessa lista. Eu vou passar para vocês, tá ok? Eu vou passar daquela mesma forma, né? Vai ser uma lista diferente para cada aluno. Aí vai ter o nome de vocês em cada lista, tudo bem? Assim que eu terminar a aula, eu já posto. E aí a resposta é daquele mesmo esquema, é a lista de marcar, certo? E a resposta, vocês vão colocar no Google Forms. Eu faço um Google Formzinho, certo? E aí vai ter lá questão 1, questão 2, questão 3, né? Aí tem A, B, C, D e E. E aí você marca o item que você acha correto, certo? E aí eu vou corrigir a partir daí, tá ok? Eu vou passar a lista hoje, assim que eu encerrar a aula, certo? Exatamente, a aula de hoje é só para a gente ver esse último conteúdo que está faltando dessa lista. Aí quando encerrar a aula eu posto, e aí vocês me entregam na próxima semana, certo? Se tiver alguma dúvida, tudo bem? Vocês podem perguntar lá no Google Classroom, certo? Se tiver alguma dúvida, se for preciso, eu posso até marcar uma aula, sei lá, na sexta-feira, na quinta-feira, certo? Posso marcar aula na sexta, na quinta, para tirar a dúvida de vocês. Pode ser, certo? Então vocês vão se comunicando comigo lá no Google Classroom, ou lá naquele grupo, né? Eu estou naquele grupo. Eu ainda nem falei nada lá, mas eu vou tentar dar uma olhadinha lá, certo? E aí, se tiver alguma dúvida, a gente pode combinar uma aula na sexta, tá ok? Para resolver a lista, tá bom? A nossa aula de hoje vai ser naquele mesmo esquema, né? Tem aquelas torrezinhas de livro que eu construí com a grade lá em cima e com o quadro lá embaixo, certo? Eu lembro que na aula passada deu certo da aula sim, né? Teve algumas outras turmas que não deu certo. Por quê? Porque a internet começou a cair a qualidade, tudo bem? Então, eu quero que vocês fiquem me dando feedback, fiquem me falando se a imagem está boa ou se não está, certo? Porque se por acaso a internet cair ao ponto de não estiver dando para dar aula, aí eu vou ter que vir aqui para o computador e dar um jeito de dar aula aqui no computador, né? Provavelmente o que vai acontecer aqui, como eu não preparei nenhuma apresentação, eu vou abrir o livro e vou ter que ir explicando usando as figuras do livro com vocês aqui no computador, tá ok? Então vamos lá, mas vou posicionar aqui o celular, né? Naquele jeito que para ver a nossa lousa aqui improvisada. Deixa eu fazer assim primeiro. Sim. Pronto, aqui é a nossa lousa improvisada, certo? E vamos lá ver o último conteúdo para passar a listazinha para vocês, né? Lembrando que na aula passada a gente viu movimento uniformemente variado e hoje a gente vai ver um movimento na vertical, certo? Movimento na vertical. Lembrando, qualquer feedback, professor, não está dando para ver,
ou qualquer coisa do tipo, vocês me avisem, certo? Para eu saber se vocês estão conseguindo ver tudo direitinho. Se não estiver conseguindo ver, me avisa, pode ser por chat, pode ligar o microfone, certo? Que aí eu dou um jeito de ajeitar aqui, certo? Vamos lá, então o que é o movimento na vertical? É, como o nome está dizendo, né? Você vai soltar objetos, né? Vou soltar aqui um objeto, esse pincel, por exemplo, né? Ele vai cair, ou então se eu jogar ele para cima, naturalmente ele vai cair, né? São dois tipos de movimento na vertical que a gente diz. Tem um movimento que a gente chama de queda livre, certo? A queda livre, naturalmente, é isso, né? Você pega um objeto e solta ele, que um objeto, né? A pessoa está segurando um objeto aqui, certo? E vai soltar, naturalmente, o que vai acontecer com o objeto? Todo mundo sabe, né? Ele vai cair, certo? Ou então você pode pegar um objeto e jogar ele para cima, certo? Se você jogar um objeto para cima, o que vai acontecer? Ele vai subir e descer, né? Ele sempre vai subir e descer, a não ser que você seja muito forte, que ele consiga escapar da gravidade da Terra, mas nenhum ser humano é capaz disso, né? Então, se você jogar, naturalmente ele vai subir e descer, certo? Esse processo de subir e descer a gente já chama lançamento vertical para cima, certo? Lançamento é um lançamento vertical para cima, certo? Alguma dúvida? Bom, esses casos aqui, esses dois tipos de movimento, né, eles têm algo em comum, né? Que o que é? Ambos, o movimento, os corpos vão ter exatamente a mesma aceleração, certo? A mesma aceleração, né? Que é a aceleração da gravidade, certo? Os corpos sempre vão ter a mesma aceleração que a aceleração da gravidade, né? Que é o que puxa o corpo de volta para a Terra, né? É o que impede que a gente pule e saia voando pelo espaço, né? A gravidade. É tanto que o pessoal sempre pergunta, por que uma criança sempre pergunta, por que as coisas caem, né? Se você solta o objeto, ele cai, certo? E, de praxe, a gente sempre responde, né? Se você não for terraplanista. Se você não for terraplanista, a resposta é por causa da gravidade, tudo bem? Só deixar uma coisa clara, porque até mesmo a resposta por causa da gravidade, ela é uma resposta bem vaga, né? E o que é essa gravidade, certo? Eu vou dar uma explicaçãozinha aqui por cima, antes da gente entrar nesse conteúdo, é só explicar um pouquinho o que é a gravidade, certo? E, inclusive, vou mostrar 2 vídeos que eu até tinha mostrado lá na aula. Não, acho que eu não tinha mostrado, não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, não estou lembrado. Vou mostrar só 2 vídeos. Um que mostra a gravidade agindo não só sob o efeito da Terra, e o outro vai mostrar o quanto a gravidade é forte, certo? Os vídeos eu não postei, eu vou mostrar aqui na aula, né? Eu vou mudar, eu vou passar aqui para a tela do notebook e aí eu mostro o vídeo direto no YouTube, tá ok? Mas vamos lá, gravidade, certo? Para falar um pouquinho sobre a gravidade. Fica o seguinte, o que acontece? Se você, por incrível que pareça, todo corpo que tem uma massa, ele atrai outro corpo que tem massa, certo? Qualquer corpo que tem massa atrai outro corpo que tem massa. Então, por exemplo, esse pincel aqui tem uma massa, né? Sei lá, 100 gramas, 200 gramas. Esse outro corpo também tem massa, né? Também tem o quê? Mesma coisa, né? 200 gramas. Então, nesse exato momento, existe uma força de atração entre eles. Nesse exato momento, certo? Que eu estou falando para vocês. Eles estão se atraindo com uma certa força, tá ok? Você pode falar, professor, o senhor está maluco. Porque eu estou pegando aqui, não tem nada de força, um atraindo o outro, sentindo nada disso, só está doido, né? E aí que tá, essa força existe,
certo? Essa força existe, sendo que ela é muito fraca, tá ok? A primeira pessoa a descobrir essa força foi Newton, né? Só que é uma força muito, muito fraca, né? Ela, a formulazinha dela aqui, rapidinho aqui, ela é desse jeito, ó. Vai ser uma constante universal gravitacional vezes a massa da primeira, vezes a massa da segunda, dividido pela distância ao quadrado, certo? Essa aqui a gente chama de força gravitacional, que é a força que um objeto que tem massa faz em outro objeto que tem massa, certo? Só para vocês terem ideia de quanto essa força é pequena, né? Se eu pegar um objeto com a massa de 1 kg, certo? Que um objeto com massa de 1 kg, vou deixar a 1 metro de distância de um objeto também com a massa de 1 kg, certo? Então, se você for calcular a força entre esses dois objetos com a massa de 1 kg, você vai ver que essa força ela vai ser aproximadamente, né? Deixa eu só ver aqui bem rapidinho quanto é o valor da constante gravitacional. Constante gravitacional. Pronto, tá aqui ela. Então, a força que esses objetos vão fazer é de aproximar um no outro, né? Eles vão se atrair, certo? Igual os pincéis. Aqui uma força F e aqui uma força F. É de aproximadamente 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aqui, ó, 67 quilograma força, certo? A força entre eles vai ser isso aqui, certo? Que é uma força extremamente pequena, né? Lógico, ninguém, jamais nenhum aparelho, né? Pode até sentir, mas é muito difícil você construir um aparelho que consiga sentir esse tipo de força. Uma força tão pequena quanto essa, certo? Então, assim, todo objeto que tem massa está atraindo nesse exato momento um objeto que tem massa, todos, certo? Sendo que essas forças são muito pequenas, né? Por isso que a gente não sente no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, se você tem sei lá, você está no seu quarto, se tem uma cadeira perto de você, essa cadeira está lhe atraindo, você está atraindo essa cadeira, certo? Se tem uma cama perto de você, essa cama está lhe atraindo e você está atraindo a cama, né? Não é porque você está com sono, é porque existe uma força física mesmo atraindo você, mas é uma força muito pequena que você não sente, certo? Então, assim, Newton foi quem descobriu essa força, certo? E assim, como é que ele chega para a sociedade e fala, descobri uma força aqui, mas é uma força muito pequena que vocês nunca vão sentir, né? Então, como é que a gente sabe que essa força realmente é verdade, né? É exatamente através de experimentos, certo? Eu vou abrir aqui a tela eu vou mostrar para vocês o experimento, que é um experimento de Cavendish. Foi um experimento para mostrar que essa força existe, né? Como é que esse experimento é? Ele é assim, ó, ele faz um pêndulo de torção. O que é um pêndulo de torção? É um cordão, certo? No final desse cordão existe uma barra, certo? Nessa barra você coloca um peso de um lado, quanto maior esse peso, melhor, certo? Outro peso do outro, tá ok? Tenta deixar essa barra o mais estável possível, certo? E depois aproxima um peso aqui dessa barra, certo? Nas extremidades da barra. E aí você vai ver que, aos poucos, um começa a atrair o outro. E aí a gente vai ver, né, esse pêndulo torcendo, né? Por isso que é um pêndulo de torção. A gente vai ver o fio torcendo, tá ok? Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui no YouTube, certo? Eu vou sair aqui do meu celular e vou vir para o notebook, certo? Vou conversar com vocês no notebook.
Sim, professor, dá para ver. Abre só falando oi. Now, even with that amount of time, I've still seen this end move from here over to here. So that's probably about 10 degrees in 10 minutes. So it's try direction, side action as they're in the bowling. Just trying to arc whatever direction. That one more visible side. Clockwise, clockwise. So it looks like we've had our first contact between the masses at the end of the ruler. I mean, started at would have video and really happening. Really, it was turned around in effect. We would have done anything. So when we started it, it was over. Deep breath. You're on top. Breathe. 1, 2, breathe. Drop the shoulders. Breathe. 1.
breathe. Squeeze your legs, squeeze your butt. Hey, squeeze, keep squeezing, keep squeezing, keep squeezing. Are you there? How you doing? 2, hold, okay. 1, 2, hold. Stack glide bar, rebuild. Your muscles. First you. Stay tight, stay tight, stay tight. There you go. 1 sec. Pronto, vocês estão escutando? Botei aqui o celular. Bom, então espero que vocês tenham entendido aí o que é a gravidade, né? Essa força que existe entre os objetos só pelo fato de ter massa, certo? E que de fato dá para demonstrar que ela existe, né? Newton, no século XVI, quando falou que ela existia, né? As pessoas não iriam acreditar se não tivesse como demonstrar, né? E aí Cavendish demonstrou através desse experimento que eu mostrei para vocês, certo? Vamos lá. Outra coisa curiosa é o seguinte, é que qualquer corpo, certo, sobre a ação da gravidade da Terra vai ter a mesma aceleração, certo? Isso é uma coisa bem curiosa, né? Ela decorre do fato de que aparece a massa do corpo tanto na equação da força quanto lá na lei de Newton, certo? E consequentemente, todo corpo, independentemente da sua massa, mesmo se for uma massazinha bem pequenininha ou uma massa bem grandona, certo? Ou seja, mesmo se for uma coisa de 10 gramas ou uma coisa de 10 quilogramas, eles vão ter exatamente a mesma aceleração, certo? A aceleração da gravidade. Eles vão ter exatamente a mesma aceleração, tudo bem? Que ela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela depende, certo, do lugar da Terra que você está, ela não é a mesma, né? Como ela depende da massa, tem lugares que a rocha é mais densa, lugares em que a rocha é mais densa tem gravidades maiores, tem lugares que a rocha é mais porosa, tem gravidade menor, certo? Mas é aproximadamente 9,8, mexendo nesse valor, mas a gente vai sempre usar a gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar a nossa vida, tudo bem? E lembrando, como eu falei, sempre a aceleração é a mesma, tá ok? Lembrando, né? Vocês podem me dar feedback se o vídeo ficar ruim, alguma coisa assim, vocês me avisem que a gente dá um jeito, certo? Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer para o seguinte, que todo corpo que tem a mesma massa vai cair com a mesma aceleração, certo? Aí você pode falar, professor, mas se eu soltar uma pena, ela vai cair mais lento do que se eu soltar, por exemplo, uma bola de boliche, certo? E aí, né, o que eu respondo para vocês é, de fato, uma pena vai cair mais lento que uma bola de boliche, mas por incrível que pareça, a aceleração que a gravidade está fazendo nos dois é a mesma. Mas qual é a diferença, né? A diferença é que na pena, vamos desenhar a pena aqui, na pena, além da gravidade, está agindo outra força. Qual é a outra força?
é a força de resistência do ar, certo? A força de resistência do ar. A gente sabe que a gente é imerso na atmosfera, né? Por causa disso que a gente respira, né? Se não tivesse atmosfera, não teria como a gente respirar, tá ok? Então, assim, quando você bota um objeto muito maneiro, certo? Muito maneiro, e uma área muito grande, né? Uma área, quando ele for caindo assim, uma área grande, certo? O que acontece? A força da gravidade, ela sofre a resistência do ar, né? Essa resistência do ar é aquela mesma força, se você estiver mergulhado numa piscina e você passar a mão de uma vez assim, dentro d'água, você vai sentir uma certa resistência, né? É muito mais fácil de passar a mão assim no ar do que quando você está dentro d'água, certo? Então, assim, aquela resistência que a gente tem na água é a mesma resistência do ar, certo? Sendo que ali o fluido é a água e aqui, onde eu estou passando a mão, a resistência quem dá é o ar, né? Que a gente quase não sente. No ar a gente não sente, certo? Mas ela existe, né? E objetos que são muito leves e com a área grande, sente, né? Então, para a gente ver isso, você pode pegar, por exemplo, uma folha de papel, né? Você pegar uma folha de papel e soltar ela, você vai ver que ela vai cair lentamente, né? Por quê? Porque ele é leve e tem uma área grande. Mas se você amassar essa folha e transformar numa bolinha de papel, você soltar, você vai ver que essa bolinha vai cair rápido como qualquer outro objeto. Por quê? Porque a massa ainda é pequena, mas você deixou numa área menor. E aí a resistência do ar é menor. Tudo bem? Então, assim, se a gente desprezar os efeitos do ar, todos os objetos vão, sobre queda livre ou lançamento vertical para cima, vão ter exatamente a mesma aceleração, certo? E quando é que a gente pode desprezar a resistência do ar? Né? A gente pode desprezar quando a velocidade não é tão grande, certo? Velocidade relativamente baixa, certo? Baixa. Isso é um relativo, tudo bem? Isso o que é uma velocidade baixa? É relativo, mas no nosso caso aqui, a gente sempre vai considerar que as velocidades vão ser baixas o suficiente para desprezar a resistência do ar, certo? E se o objeto for, nesse caso, né, muito maneiro, né, com pouca massa distribuído numa área grande, né, com a massa pequena distribuído em uma área grande, certo? Aliás, espera aí. Se você tiver uma velocidade alta, e se satisfazer essas duas condições, nessas duas condições, você não pode desprezar a resistência, certo? Não pode desprezar o ar, a resistência do ar. Se você tiver nessas duas condições, tudo bem? Mas, para a gente sempre vai desprezar a resistência do ar. Por quê? Porque o movimento sob o efeito da resistência do ar é um movimento mais complicado, certo? A gente não tem ainda a matemática suficiente para estudar esse movimento, né? No ensino médio, a gente estuda no ensino superior, tá ok? Então, a gente vai se limitar ao caso em que a gente não vai considerar o efeito do ar, certo? E aí a aceleração, né, vai ser sempre constante, igual a aproximadamente 10 metros por segundo, certo? E agora vamos ver as equações mesmo, né? Por quê? Porque sabendo disso, né, sabendo que o movimento tem uma aceleração constante, certo? A aceleração na queda livre, ela é constante. Vou pegar aqui direitinho. Né? Vamos aqui para o caso da queda livre. Sabendo que é um movimento com aceleração constante, certo? Aceleração vai ser igual à gravidade, que vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que, então, ele é um movimento uniformemente variado, aquele que a gente estudou na aula passada. E aí, todas as equações do movimento uniformemente variado, eu vou poder usar aqui para esse movimento de queda livre, né? Lembrando, o que é a queda livre? Eu vou pegar um objeto, vou soltar de uma determinada altura, certo?
e aí ele começa a cair sob o efeito da gravidade, né? Ele vai cair até chegar aqui no chão, certo? Sob o efeito da gravidade. Aí aqui, ó, a gente vai usar as equaçõezinhas do movimento do movimento uniformemente variado, né? Quais são as equações? Tinha a função horária da posição, chamada de sorvetão, né? S igual a S0 mais V0T mais A T2 sobre 2, certo? E tinha a da velocidade, V igual a V0 mais AT. E tinha também a de Torricelli, né? Torricelli que era assim, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, certo? Agora, qual é a diferença que a gente faz? Primeiro, a gente não vai chamar mais de F. Como é um movimento na vertical, né? O corpo está se movimentando para cima ou para baixo, né? Lembrando que é uma convenção, né, do que é o para cima ou para baixo. Para baixo aqui para a gente é a direção do centro da Terra, né? Então, como é esse movimento da vertical, a gente não vai chamar mais de S, vamos chamar de Y, certo? Então aqui vira um Y, aqui vira um Y. A aceleração a gente chama de G, certo? Em vez de ser A, chamar de Z, G exatamente porque vira gravidade, certo? Outra coisa também é que no caso da queda livre, sempre é interessante você adotar o seu referencial, o eixo Y, né, apontando para baixo. Professor, sou obrigado a fazer isso? Não. Certo? Não, você não é obrigado. Mas as questões normalmente saem mais fácil se fizer isso. Tudo bem? Por que a gente faz isso? Porque aí a posição inicial do corpo, a gente coloca a posição inicial do corpo exatamente no zero, né? Então, quando isso marcar zero, o corpo está lá em cima, certo? E quando, por exemplo, marcar H, o corpo está no chão, tudo bem? Então a gente adota o referencial, esse Y aqui vai significar o quanto o corpo caiu, né? Inicialmente o corpo caiu zero. Depois que ele chegar no chão, o corpo caiu H, certo? Esse referencial é o quanto o corpo caiu, tudo bem? E aí eu posso simplificar essas equações, né? Primeiro porque o Y0 é zero, certo? O V0, quando ele diz que ele foi solto do repouso, vai ser zero também. Todos os casos que a gente vai estudar vai ser solto do repouso, tudo bem? Então esse V0 é zero, esse aqui também é zero, tudo bem? E aí as equações ficam bem mais simples, né? As equações vão ficar assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar simplesmente assim. O Y vai ser igual a gravidade, T ao quadrado sobre 2, V igual a GT, e V ao quadrado 2G delta Y. Essas vão ser essas três equações que a gente vai usar na queda livre, certo? E aí fica o seguinte, vamos resolver aqui uma questãozinha, questão que vai ter lá na lista, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, provavelmente não, né? A letra está pequena, mas eu vou ler para vocês uma questão que vai ter lá na lista para a gente tentar resolver, certo? Como eu falei, a ideia sempre é igual como se estivesse resolvendo o problema de movimento uniformemente variado, né? Eu vou ler a questão aqui e vamos desenhar para a gente poder resolver ela aqui do lado. Ele diz o seguinte: para determinar a altura do seu prédio, então para determinar a altura de um prédio, desenhar ele aqui, certo? Para determinar a altura do seu prédio, um garoto deixa cair da sacada, então tem um garoto bem aqui assim, ó, lá em cima, e ele vai deixar cair, certo? Uma bola e cronometra o tempo que leva para ela chegar no solo. Então aqui, ó, uma mão ele está segurando o relógio, na outra ele está segurando a bolinha, na hora que ele solta a bolinha, ele aciona o cronômetro, certo? E ele diz o seguinte: ele vai deixar essa bolinha cair até chegar no chão e vai contar esse tempo, né? Aí ele diz o seguinte: suponha que o tempo de queda foi de 5 segundos. Então o tempo que levou para cair, certo? Chama aqui de queda, EQ, foi de 5 segundos, certo? Aí ele pergunta qual é a altura do prédio, ou seja, a altura que a bola caiu.
Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver qualquer dúvida, né, pode falar aí no chat, pode ligar o microfone e responder, certo? Então vamos lá. Como é que faz essa questão? Eu quero saber a altura, né? O que é a altura? É a posição, né? Então, naturalmente eu vou usar a equação da posição, certo? E como eu tenho tempo, eu vou usar essa equação que relaciona a posição com o tempo. Tudo bem? Então, quando o tempo for 5 segundos, quanto é que vai ser o y da bolinha? Né? Quando o tempo for 5 segundos, a bolinha vai estar lá embaixo, certo? Quando a bolinha estiver lá embaixo, o y da bolinha vai ser exatamente igual a essa altura que eu quero saber, certo? Lembrando, o nosso eixo y aqui, ó, ele está apontando para baixo, com o zero lá em cima. Ou seja, quando o tempo passou 5 segundos, ela caiu à altura do prédio. Ela chegou no chão, então ela caiu à altura do prédio. Então basta usar essa equação, certo? Vamos substituir aqui os valores. Então fica o seguinte, y é h, a altura que eu quero descobrir, gravidade é 10, certo? O tempo é 5 segundos, então 5 ao quadrado dividido por 2. Então h vai ser 10 dividido por 2 dá 5, 5 ao quadrado 25. Então o prédio tem uma altura de 125 metros, né? Prédio bem alto, né? Para 125 metros tem aproximadamente uns 40 andares, né? 45 andares, por aí. Certo? Então demoraria tudo isso a bolinha cair, certo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Só um detalhe, pessoal. Aqui a gente resolveu essa questão, né? Lembrando, desconsiderando o efeito da gravidade, do ar. Desconsiderando o efeito do ar. Na realidade, a gente sabe que essa bolinha ia sofrer muito efeito do ar, né? Por quê? Porque ela ia adquirir uma velocidade muito grande, né? E o ar ia frear ela um pouco, certo? Mas, quando a gente for resolver as questões aqui, a gente sempre vai desprezar os efeitos da gravidade, certo? Só para a gente exercitar, né? Suponha que ele peça qual a velocidade com que ele chega lá embaixo, né? Se ele perguntar qual a velocidade com que ele chega lá embaixo, a gente pode usar simplesmente a equação da velocidade, né? V vai ser igual a G vezes T, né? Então, V vai ser igual a G, que é 10, T, que é 5 segundos, né? Ou seja, ele vai chegar lá embaixo com uma velocidade de 50 metros por segundo, certo? Só para deixar claro, 50 metros por segundo é mais ou menos, né, vezes 3,6, bom, não vou fazer aqui de cabeça, mas dá maior que 150 km por hora, certo? Dá uma velocidade maior que 150 km por hora. Então, se não houvesse a resistência do ar, a bolinha ia chegar com essa velocidade. Lógico, como tem resistência do ar, ela não chega a tudo isso. Chega a velocidade menor, tudo bem? Mas, de qualquer forma, mesmo assim, ela chega a uma velocidade grande, né? Ela pode, inclusive, machucar alguém, né? Por isso que, por exemplo, os trabalhadores de prédio em construção, não sei se vocês já repararam, mas todo mundo usa capacete, né? Por quê? Porque se tivesse uma pessoa aqui embaixo, né, que fosse um martelo, né? E tivesse uma pessoa aqui embaixo, né, dependendo de onde esse martelo caísse na cabeça dele, poderia chegar até a ser fatal, né? Ou machucar ele bastante, certo? Então é por isso que eles são obrigados a usar o quê? Capacete, né? Tem que usar um capacete para poder se proteger, né? Tem um capacete e tem também aquelas telas, né? Aquelas telas de construção é exatamente para não ter perigo de cair nada para a rua e atingir uma pessoa que está andando na rua. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, vocês podem falar aqui no chat. Tá ok? Vamos lá, vamos para... Bom, então queda livre é isso, né? É só essas equações mesmo, é relativamente simples, né? Mas vamos, então agora vamos para o próximo movimento na vertical, que é o lançamento vertical para cima, certo? Deixa eu apagar aqui. A nossa lista a lista que eu vou passar para vocês é só isso, é movimento uniformemente variado, queda livre, lançamento vertical para cima. É uma lista que não é tão complicada, mas se vocês tiverem dúvidas, falem comigo, a gente pode marcar uma aula, ou se eu conseguir, eu tiro a dúvida lá pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom, certo? Vamos lá. Vamos ver agora um lançamento vertical para cima.
lançamento vertical para cima. Como o nome está dizendo, o que vai acontecer? Eu tenho um objeto, esse objeto você vai atirar ele para cima, então ele vai ter uma certa velocidade inicial para cima, e aí esse objeto começa a subir, mas aí a gravidade, gravidade, como a gravidade ela é para baixo, vamos desenhar aqui, ó, gravidade para baixo, esse objeto ele começa a ser freado, Então, vai freando, até chegar ao ponto de altura máxima. Quando chegar nesse ponto de altura máxima, ele vai retornar seu movimento. Ou seja, ele vai chegar ao ponto lá em cima, quando ele chega lá em cima, ele não tem mais velocidade para subir, porque a velocidade dele zerou, Quando o ponto lá em cima a velocidade é zero, certo? E aí ele começa a descer de volta para o chão, certo? Esse é o procedimento, Esse é o que acontece. Todo mundo sabe, se você jogar um objeto para cima, o que vai acontecer. Tá ok? E aqui o raciocínio é o mesmo, A gente vai pegar as funções horárias do movimento uniformemente variado, O sorvetão e o voat. Pega a equação de Torricelli e vamos só transcrever aqui para o caso do lançamento vertical para cima, Então, no caso do lançamento vertical para cima, é mais fácil, não é obrigatório, mas é mais fácil você adotar o seu eixo Y para cima. Então, meu eixo Y para cima, certo? Não está dando para ver nada aqui, deixa eu agitar aqui. Aqui é o eixo Y, certo? Lembrando que nesse ponto aqui, a velocidade é zero. Então, fica o seguinte, a gente adota o eixo Y para cima, geralmente com o chão sendo a posição zero. Fica mais fácil fazer as questões desse jeito, certo? Lembrando, na outra era o contrário, Na outra, como o corpo era solto lá de cima para baixo, a gente adotava o eixo Y de cima para baixo também, e lá o Y representava o quanto o corpo tinha caído. Aqui o Y está representando a altura que ele está do chão. Tudo bem? Então vamos lá. Então, agora aqui, ele pode ter um certo Y0, certo? Ou seja, você joga ele inicialmente de uma certa altura, você não vai jogar ele saindo do chão, você joga ele partindo de uma certa altura, certo? Então, diferente de lá que o Y0 era zero, aqui o Y0 pode ter um valor mesmo, certo? Aqui é Y. Ele vai ter uma certa velocidade inicial para cima, certo? A aceleração a gente transforma em gravidade, e aqui vai ter um detalhe. A gravidade agora a gente vai colocar ela negativa. Por quê, professor? Por que antes eu não coloquei negativa? Porque antes a gravidade estava na mesma direção do eixo. Antes o eixo Y estava apontando para baixo, então a gravidade na mesma direção do eixo positiva. Mas agora observe que a gravidade está apontando para baixo e o meu eixo Y está apontando para cima, certo? Ou seja, a gravidade, a aceleração está no sentido negativo do eixo Y, então eu tenho que botar ela negativa aqui. Então essa é a única diferença que vai fazer aqui nas equações, Eu tenho que colocar aqui, gravidade negativa. Tudo bem? Se esquecer esse sinal de menos, vai dar errado, certo? Lembrando, isso é para esse referencial, Eixo Y de baixo para cima. Fala assim, professor, eu quero adotar outro referencial. Você pode. Referencial não é obrigatório você sempre adotar os mesmos, não. Certo? Agora sim, agora você vai ter que refazer as equações do movimento uniforme. Eu sempre gosto assim, porque eu sei que geralmente as questões saem mais fáceis quando você deixa as equações desse jeito. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Não, Qualquer dúvida pode perguntar no chat, certo? E aqui, da mesma forma, nós vamos resolver uma questão. Tudo bem? Deixa eu resolver aqui. Deixa eu botar aqui a questão, deixa eu apagar aqui um espaço para desenhar. Vou apagar aqui. Pronto. Deu um probleminha aqui no meu celular, deixa eu só dar uma ajeitada aqui nele. Certo.
Vamos lá. Vou ler aqui a questão para vocês. Ele diz o seguinte: uma maçã foi atirada verticalmente para cima a partir do solo. Então ele diz que teve partindo do chão aqui, uma maçã, desenho aqui a maçã, foi atirada verticalmente para cima. O que vai acontecer com ela? Naturalmente ela vai subir, chegar a um ponto de altura máxima e vai descer, voltando aqui para o solo. Certo? Ele diz que a velocidade inicial com que ela foi atirada, né, que tem uma certa velocidade inicial, V0, a velocidade inicial é de 60 metros por segundo. Certo? Vamos colocar aqui 25 metros por segundo. Certo? Uma pessoa jogou. Quis trocar aqui, porque senão ia ficar igual da lista de vocês, né? Para não resolver igualzinho a de vocês, troquei aqui a velocidade. Certo? Aí, despreza a resistência do ar. A gente sempre tem que fazer isso, né? E adote a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Aí ele pede o seguinte: quanto tempo leva para a maçã atingir a altura máxima? Certo? Então, o tempo que a maçã leva para atingir a altura máxima. Certo? Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar aí. Então, vamos lá. Primeira questão, o item A, vamos dizer, tipo, que ele pergunta quanto tempo ela leva para atingir a altura máxima. Tempo para ela sair daqui e chegar aqui. Certo? Como é que a gente faz isso? Bom, eu tenho que ter alguma informação sobre esse ponto aqui, né? A altura eu não sei quanto é a altura máxima que ela vai chegar, ele não me falou na questão. Mas a informação que eu conheço é que a velocidade nesse ponto é 0. Certo? E olha, bem que assim eu tenho uma equação que relaciona a velocidade com o tempo. Então, ou seja, se eu quero achar o tempo que ele chega lá em cima, eu posso achar o tempo que a velocidade é 0. Que é o tempo que a velocidade é 0 é exatamente o tempo que ele está lá em cima, né? Que é quando a velocidade é 0. Tá bem? Então vamos usar simplesmente a função horária da velocidade, certo? E aí a gente acha o tempo que leva para ele subir, né? O tempo de subida. Tá ok? Então vamos lá. Então vai ficar velocidade é 0 quando ele está lá em cima, velocidade inicial 25, certo? Gravidade 10, lembra que eu estou usando negativo porque é o lançamento vertical para cima, ou seja, está subtendido que o meu eixo eu adotei voltado aqui para cima, certo? Com a posição inicial sendo o solo, tudo bem? E aí fica o seguinte, gravidade vezes o tempo de subida que eu quero descobrir, né? Passa o tempo lá de lá, então vai ficar 10t igual a 25, t vai ser igual a 25 dividido por 10, então t vai ser 2,5 segundos. Vai demorar 2,5 segundos para o corpo subir, né? Lembrando que essa velocidade é uma velocidade bem grande, né? Você conseguir atirar um objeto com 25 metros por segundo, você tem muita força. Você precisa botar muita força, certo? Mas aqui é só para a gente exercitar as equações, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Qualquer dúvida pode falar no chat. Depois ele pergunta o seguinte: qual o valor da sua altura máxima? Ou seja, ele quer saber essa altura máxima aqui, né? Essa altura máxima H, certo? Botar assim. E aí, como é que a gente faz? Como ele está falando de altura agora, vamos lá para a função horária do Y, certo? Função horária da posição. Porque ele está falando em altura, né? Então fica o seguinte: Y é igual a Y0 mais V0t menos g t ao quadrado sobre 2. A gente vai usar essa equação, certo? E aí fica o seguinte: eu quero descobrir a altura máxima, eu quero descobrir o y, certo? Mas para qual momento? Quando ele está lá em cima. Então, para isso eu preciso substituir o tempo quando ele está lá em cima. O tempo quando ele está lá em cima é aquele que a gente achou na questão passada. Então, ou seja, eu quero saber o y, né? O y vai ser exatamente a altura máxima. Y0 é 0. Por quê? Porque ele partiu do repouso.
Velocidade inicial, 25, vezes o tempo, que é 2,5, menos 10 vezes 2,5 ao quadrado, né, que é o tempo ao quadrado, dividido por 2. Ok? Então, depois que resolvendo isso aí, eu vou achar a altura máxima, certo? Então, a altura máxima vai ser 25 vezes 2,5 vai dar 62,5. Ok? Menos, aqui vai ficar 2,5 ao quadrado é 6,25 vezes 10 dá 62,5, esse mesmo cara aqui. Dividido por 2 vai dar 31,25. E aí eu acho que a altura máxima vai ser 31,25 metros, né? Ou seja, para você ter ideia como a pessoa jogou essa maçã com muita força para cima, né? A força com que a pessoa jogou fez a maçã subir 31 metros. 31 metros é um prédio de 10 andares, mais ou menos. Ou seja, a pessoa jogou um objeto com tanta força que uma pessoa no 10º andar conseguiria pegar essa maçã, né? Lógico, isso aqui é uma questão só hipotética, né? Lógico que não existe ninguém que vai conseguir jogar um objeto tão alto que suba na altura de um prédio de 10 andares. Aqui é só para a gente exercitar as equações. Tá ok? Tudo bem? Dúvidas podem falar no chat, certo? No item C, ele pergunta qual o tempo total de voo livre, certo? Então, o tempo total de voo livre, a gente faz da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui, certo? Deixa eu apagar aqui. Opa, que já é o item C. O item C, o tempo total, o que é o tempo total de voo livre? É o tempo que ele leva para subir e descer, certo? Então, o tempo total que ele leva para subir e descer, tudo bem? Como é que você resolve isso aqui? Tem duas formas, tem um jeito mais fácil, que dá para aplicar para esse caso, e tem um jeito mais complicado, sendo que é mais geral, você aplica para qualquer caso, certo? Então, assim, existe uma coisa nesse movimento, certo? Esse movimento ele tem uma certa propriedade. O que acontece? A gente sabe que esse aqui é um movimento uniformemente variado. E o movimento uniformemente variado, a gente sabe que o gráfico da posição é uma parábola, certo? Então, se você for ver o gráfico do y contra o tempo, certo? Ele vai ser uma parábola. Vai ser uma parábola desse jeito aqui, ó. Certo? Ele vai ter uma altura máxima, que é aquela altura máxima que a gente achou, né? Posso até botar aqui, ó, 31,25. Quando o tempo for 2,5 segundos, ou seja, o gráfico é exatamente isso aqui, certo? O que acontece? A parábola, ela é simétrica, ou seja, esse lado esquerdo é igual ao lado direito. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, se ele demorou 2,5 segundos para subir, ele vai demorar exatamente 2,5 segundos para descer à mesma altura. Ou seja, o tempo total que ele vai demorar para chegar no chão vão ser 5 segundos, que é 2 vezes o tempo de subida. Certo? Então, ou seja, nesse caso aqui, a gente pode fazer simplesmente o tempo total sendo igual a 2 vezes o tempo de subida. Certo? Que aí daria 5 segundos, né? Demorou 2,5 segundos para subir e ele vai demorar exatamente o mesmo tempo para descer. Por quê? Porque a parábola, ela é simétrica, certo? Vai ser sempre assim? Não, só é assim por quê? Porque a altura inicial é igual à altura final. Então a parábola tem ela é bem simétricazinha, certo? Se por acaso a altura final fosse diferente, por exemplo, se a altura final fosse um ponto mais alto aqui, observe que ele chegaria menos antes dos 5 segundos, então esse tempo de descida seria menor do que 2,5, certo? Ou pode acontecer o contrário, né? A altura final
está mais baixo que a altura inicial, né? Vamos supor que o gráfico fosse assim, ó, a pessoa jogou de uma determinada altura. Não jogou partindo do solo, mas já jogou, vamos supor, partindo do segundo andar, 6 metros de altura. Vamos supor que a pessoa está no segundo andar, 6 metros de altura, joga um objeto, ele vai subir e descer, né? Joga para cima, certo, pessoal? Isso aqui é o lançamento vertical para cima, né? O gráfico é uma parábola, porque de acordo com o tempo vai passando, a gente vai mudando aqui a altura, mas não é um lançamento oblíquo, né? Lançamento oblíquo a gente vai estudar depois, que estudar vetores, certo? Mas então, o objeto está subindo, né, e descendo, certo? Ele vai subir até essa altura máxima aqui e depois ele vai descer aqui para o solo, certo? Então, se o gráfico fosse assim, você também não pode dizer que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Por quê? Porque o tempo de subida, certo? O tempo que ele leva para chegar aqui, quando ele estiver caindo, ele vai voltar para essa mesma altura de 6 metros, mas ele vai cair mais um pedaço aqui. Então, eu também não posso usar essa equação que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Certo? Eu só posso se a altura final for igual à inicial. Se não for, eu não posso usar essa equação. Certo? E aí, a lógica aqui eu posso usar, né? Porque a maçã sai do solo e volta para o solo. Então, a resposta dessa questão é 5 segundos. Né? Mas eu vou fazer como se não pudesse usar, né? Para a gente poder exercitar, certo? Se eu não pudesse usar essa propriedade, que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida, né? Como é que eu faria? Eu usaria a função horária do y igual a y0 mais v0t menos, né? Menos g t ao quadrado sobre 2, certo? E aí o que eu faria? Nesse caso, eu quero achar o tempo quando ele volta para o chão. No chão, o meu y é 0. Então, eu quero saber o tempo quando o y é 0. E substituo todo o resto, né? y0, nesse caso, é 0 também. v0 é 25. Né? O tempo eu quero descobrir. O tempo quando ele volta para o chão. Certo? Menos 10 vezes t ao quadrado, que eu quero descobrir, dividido por 2. Então, eu vou ter essa equaçãozinha aqui. Ó. 0 vai ser 25t. Menos 5t ao quadrado. Né? Simplifiquei o 10 com 2. E aqui eu tenho a equação do segundo grau que você pode resolver da forma que achar melhor, certo? No caso aqui eu vou resolver, como é uma equação do segundo grau incompleta, eu posso resolver dessa forma mais fácil, né? Eu coloco t em evidência, então vai ficar 25 menos 5t. Então se eu tenho isso vezes isso igual a 0, eu tenho duas soluções, ou t é igual a 0, ou esse parêntese é igual a 0, certo? T ser igual a 0 é a solução que eu não quero, né? T ser igual a 0 significa dizer que no instante inicial ele está aqui no solo, isso eu já sei, né? Mas eu quero saber o outro instante que ele volta para o solo, que eu vou ter a partir desse parêntese. Então eu vou pegar esse parêntese igual a 0, então vai ficar 25 menos 5t igual a 0, né? Vai ficar menos 5t igual a menos 25, passando para o lado de lá, certo? Multiplico tudo por menos 1 e passo 5 dividindo, então t vai ser igual a 5 segundos, como a gente já tinha achado, né? Eu já tinha achado, mas eu resolvi como se a gente não soubesse daquela propriedade, porque esse caso aqui você pode usar para qualquer caso, independentemente se o ponto inicial é lá em cima ou lá embaixo, certo? Eu bati aqui o celular, deixa eu dar uma ajeitada. Pronto. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer dúvida pode comentar aí, falar nos comentários, certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos para o item D. No item D, certo? Item D, ele pergunta o seguinte: em qual instante de tempo a maçã possuirá uma velocidade de 5 metros por segundo? Qual instante de tempo a maçã terá uma velocidade de 5 metros por segundo? Né? Estou relacionando a velocidade diretamente com o tempo, né? Então é só usar essa equação, V igual a V0 menos GT. Velocidade é 5, né? Velocidade inicial, 25, menos a gravidade 10, e o tempo é que eu quero descobrir. O tempo quando ele tem essa velocidade. Então aqui é só resolver, né? Passo para o lado de lá, 2t igual a 25 menos 5. 25 menos 5
é 20 dividido por 10, ter 2 segundos, né? 2 segundos após a pessoa ter jogado para cima, a velocidade da maçã vai ser 5 metros por segundo. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso aí, essa questão? Nenhuma dúvida? Então é isso, pessoal. O conteúdo é esse, certo? Eu vou passar a lista sobre esse conteúdo para vocês, tá ok? Vai ter essas 2 questões que eu falei para vocês, vai ter mais algumas outras questões, mas não é uma lista muito grande, nem muito difícil, pelo que eu lembro, na minha opinião. Só tem 2 questões que são difíceis, certo? E como eu falei, se vocês quiserem, vão me falando lá no grupo, vão me falando no Google Classroom que eu posso marcar uma aula de tirar dúvida, certo? Eu vou passar a lista hoje para vocês entregarem próxima semana, certo? E aí vai ser desse jeito, né? Próxima semana eu faço uma lista, entrega na outra e assim a gente vai, tudo bem? Pronto, aí qualquer coisa vocês vão me dando feedback, né? Se tiver muito puxado e tal, posso talvez liberar uma semana ou outra, tá ok? E aí a aula de hoje a gente fica por aqui, certo? Alguém tem alguma dúvida? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente pode encerrar, certo? Vocês podem sair, né? Tá bom? Então, tchau para todo mundo, boa tarde. Tchau, Jamile. Tchau, Isabelle. E fique aguardando que daqui a pouco eu estou postando a lista, né? Daqui a 1 hora, alguma coisa assim, certo? Tchau, Thaís, boa tarde, até a próxima semana. Show. Tchau, pessoal, podem. Ficou só eu na aula, galera deu vazare mesmo, irmão.